Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça, paz. Vocês estão bem? Deus é bom. Obrigado, louvor. Deus continue nesse vigor de vocês, essa perseverança. Deus é bom. Aleluia. Você está pronto? Você vai ter um culto poderoso hoje. O seu Pai está aqui. Deus está aqui. Aquele que te escolheu para uma boa obra está aqui. Você precisa confiar nisso. Aleluia. A bondade dele está ao meu e ao seu favor. Glória a Deus. Aleluia. Se empolgar, irmão. Se empolgar com essa palavra. Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, culto de ensinamento. Nosso Deus vai nos ajudar e nos ensinar aquilo que a gente precisa. Você crê nisso? Se você puder acompanhar no livro do Evangelho, escreveu São Marcos, capítulo 4, o verso 35. Capítulo 4, verso 35. Evangelho de Marcos 4 e 35. Que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para a outra margem. Glória a Deus. E ele, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas, e arremessava contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? E ele o despertou e repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E emudeceu-se o vento e aquietou-se e fez-se grande bonança. Aleluia. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aleluia. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Senhor Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu favor, pela graça. Obrigado pela unção capacitadora, Pai. Obrigado pela saúde dos meus irmãos. Obrigado pelo vigor, Pai, que existe na alma de cada um. E eles fizeram uma boa escolha de vir à tua casa. Muitas vezes venceram coisas impossíveis. Mas o Senhor trouxe aqui, pelo seu amor, sua graça. E eu estou grato a Ti por isso, Pai. Porque nós servimos a um Deus que é vivo, que é real, que existe. E a Tua existência está sobre nós. Tu estás vivo dentro de nós. O Teu amor e a Tua misericórdia está agindo ao nosso favor. Obrigado pelo pastor dessa igreja, obrigado pelos membros, obrigado pelos departamentos funcionando, Pai. Obrigado, Pai, pelas pessoas que o Senhor vai enviar aqui para ser ajudado e nos ajudar, como família, nós crescer junto, ajudando um ao outro, em temor, em amor, em consideração um com o outro, em verdade um com o outro. Eu tenho certeza disso, porque a obra não é minha, não é do pastor, a obra é tua. Amém? Queridos, a gente leu essa passagem e eu creio que quem gosta de ler a Bíblia
ou gosta de escutar a palavra, assistir, né, ministrações, já tem visto esse texto sendo ministrado diversas vezes. Que fala de uma travessia, fala de uma distância, de que Jesus está de uma margem, de um lado, e já se faz tarde, já está praticamente se fechando um círculo do dia, e de repente Jesus faz um convite, chama os seus discípulos, e passamos nós para outra margem do rio, do mar, do lago, que é o mar da Galileia. Alguns estudiosos dizem que é lago ou mar, mas o que importa é os milagres e acontecimentos que houve ali. Amém? E nessa passagem, o que menos esperava aconteceu. Na nossa vida não é diferente, querido. Muitas vezes estamos no nosso dia a dia, com as nossas programações, e às vezes o inesperado vem sobre nós. É natural, querido, que nós, como um ser humano, que tem sobre si corpo, alma e espírito, e ali, na nossa alma, está a natureza humana, estabelecido as suas faculdades mentais e as suas emoções, que isso, ao dia a dia, no caminho, vivendo essas oscilações, né? E a gente vai, ao dia a dia, vivendo com isso, ganhando experiência, crescendo e vivendo e se descobrindo. E vivendo coisas que a gente nunca imaginou viver. Se deparamos com situações que a gente nunca imaginou se deparar. Assim é a nossa vida. A nossa vida, queridos, e eu queria que nessa noite a gente fosse mais preciso nessas situações, de que a nossas vidas, ela é baseada geralmente em círculos. Coisas que começa e termina. Que tem um ponto de início e também tem um ponto de terminar. Ou seja, fecha círculo, abre círculos na nossa vida. Ou seja, vivemos tempos e tempos. E muitas vezes isso não é organizado ou percebido. Muitas vezes a turbulência da vida, a demanda, ela é tão grande e a cobrança é tão grande sobre nós que essas coisas muitas vezes são passadas despercebidas. E nós vamos levando isso, empurrando pelas datas que vêm pela frente, os compromissos, as responsabilidades. Mas quando nós paramos um pouco e vamos rever a nossa vida, nós vemos que ela é determinada e marcada por tempo e por época que foi iniciada e terminada. Geralmente isso acontece precisamente a gente relata isso por anos. Sempre a gente se dirige dizendo em tal ano, um ano de 1900 e alguma coisa, no ano de 2000 me aconteceu isso. Então isso está marcado. O ano de 2015 foi um ano excelente, mas o ano de 2016 veio algumas situações que, no momento em que eu vivi, eu não percebi que estava se abrindo um ciclo, se fechando, mas eu estava sendo acrescentado. Deus estava me esticando, me ensinando as coisas para que eu me tornasse uma pessoa mais madura. Então, geralmente, se fecha
esses tempos, essas determinações, eu não sei se você, eu já falei isso aqui, se você é uma dessas pessoas, que quando chega janeiro, o caderno de programação está pronto para o ano todo, dos cursos que vai fazer, das reformas que vai ser feita na residência. Não é assim, querido? Do curso que o filho vai fazer, da programação de estar mais presente na família. Então, geralmente em janeiro a gente começa a fazer essas programações do que a gente quer para o ano, do que a gente pretende, daquilo que a gente quer realizar, daquilo que a gente quer conquistar. E isso se fecha num círculo de um ano em 12 meses. Geralmente, quando a gente fecha o ano, metade das coisas a gente deixou para trás. E tem coisas que a gente não estava na programação e a gente conseguiu realizar. Mas eu quero nos antenar para que a gente seja consistente naquilo que a gente programa, determinado naquilo que a gente programa para fazer. Naquele início de círculo de ano que a gente faz as nossas programações, para a gente se determinar em vencer e ter sucesso ao término do ano. Porque, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você, que é um filho de Deus, que é um ser espiritual, quando você faz as suas programações, e essa programação está dentro da palavra, alinhado com a palavra, é certo Deus está dentro dela, querido. É certo Deus fazer parte dela. Quantos de nós, às vezes, quem viajou e quem tem constância em viajar vai saber disso. Vamos citar um exemplo que você vai fazer uma viagem de 3 dias. O que é que você faz? A programação dos 3 dias. O que é que você vai precisar? E você começa a se organizar. Você começa a organizar a tua mala. O que é que você vai precisar para esses 3 dias? Quais são as ferramentas que você vai levar para te dar assistência? Roupa, sapato, pasta de dente, carregador, algumas coisas mais, dependendo do que você vai fazer nessa viagem. Então você se equipa. Você pega as ferramentas e o equipamento necessário que vai te dar assistência. Mas isso começa antes de viajar. Essa programação ela vem antes. Você faz uma retrospectiva do que vai precisar, do que vai ser necessário para você. E você começa a organizar na mala essas coisas. E você faz um checklist para que você não esqueça das coisas. Assim é a nossa vida com Deus, querido. Quando a gente faz uma programação e ela está alinhada com a palavra de Deus. E você traz Deus para dentro dessa programação. Deus vai equipar você de ferramentas, querido, necessárias. Todas as ferramentas para essa conquista, para esse sucesso, dentro desse círculo, dentro desse ano, Deus vai te dar, querido. E Ele já separa, te declarando já vencedor. A questão é que eu e você, muitas vezes, pegamos a mala errada. A gente às vezes quer resolver as nossas coisas com a nossa própria força, próprio entendimento, o próprio intelecto, própria capacidade. E muitas vezes a gente esquece que a mala espiritual, as ferramentas para as conquistas, já está pronta. O teu pai já preparou isso durante esta programação. Então, quando você abre um ponto de uma data, que é uma temporada, de uma programação, de uma conquista, é como você estivesse abrindo um círculo, e esse círculo vai se fechar. Por quê? Porque dentro dessa programação, Deus equipou você para essa temporada.
para você abrir esse círculo e fechar ele. E ele vai te equipar de graça, de sabedoria, de capacidade, de unção para você realizar isso. Mas você precisa muitas vezes, querido, iniciar esse círculo e terminar para o sucesso vir e você agradecer ao Pai. Deus nos assegura isso. Então, quando você começa um círculo, querido, e você não estabelece no início o que vai ser preciso, o que você precisa fazer, e o teu ponto de partida, se você não souber o teu ponto de partida, e qual foi a ferramenta te dada, e o que foi que o Senhor liberou para você, você pode se perder no caminho. Se você pegar um ponto, e você fazer esse círculo, e você não souber aonde ele está, você pode passar por ele, ou por dentro, ou por fora. Se você não encontrar ele e for por dentro, você vai se encontrar na vida perdido. E com um final decepcionante, porque você não vai encontrar o outro ponto onde você iniciou. E se você for por fora, você vai ter um espaço maior da vida. Mas, porém, você não vai se encontrar. E às vezes a gente fica batendo na vida, procurando resposta de coisas que a gente iniciou e a gente não terminou, porque a gente não marcou o ponto de partida. O que eu quero dizer com isso, queridos? Eu presto muito atenção nas ministrações e no que Deus fala, sempre no mês de janeiro. Eu não sei qual é a sua programação, você pode fazer a sua. Eu estou dizendo que, como eu tenho isso de costume, de sempre em janeiro fazer essa programação anual do que eu quero para a minha vida, das conquistas, do sucesso, daquilo que eu quero fazer, a entrega para Deus, das coisas do Senhor, eu sempre faço isso em janeiro. Então eu presto muito atenção naquilo que Deus está falando em janeiro. Muitas vezes eu vou lá nas redes sociais da igreja e vou ver as ministrações para ver o que Deus falou através dos homens. Eu preciso estar equipado com essa palavra, porque uma palavra que Deus liberar para você em janeiro vai te dar a segurança do ano todo. Mas se você não prestar atenção, você vai passar o ano se perguntando, se questionando de algumas coisas. Mas o teu ponto de partida precisa ser lembrado, precisa ser estabelecido. Você precisa determinar isso, alinhar isso com a palavra e ver a palavra que o Senhor está liberando para você trilhar esse caminho com sucesso e com segurança. Amém? Eu estou falando de passagem. Eu lembro que uma vez, eu era muito jovem, eu gostava muito de ir para rios e para maré. Aqui para dentro da nossa cidade existe muitos mangues, existe muitas marés, tem um sítio histórico muito grande aqui que tem 3 portos. E tem um Porto Arthur. Eu gostava muito porque ele tinha uma barreira e tinha um lugar bom para a gente se banhar. E eu e os meninos nessa fase, a gente ia para lá quase diariamente. E lá nas margens do mangue, existem muitas canoas de pescadores. Muitos barcos atracados, amarrados. E um dia tinha um pescador que acabou de chegar da pescaria. E a gente ficou brincando naquele barco ali. Eu tomei gosto do barco e ele permitiu isso. E eu peguei os 2 remos que estavam no barco. Eu peguei um remo e comecei a remar. E o barco, essa canoa, ela começou a tomar proporção para dentro da maré, das águas. E eu fui tomando gosto disso, querido. E fui pegando jeito. E os meninos, rapaz, não vai dar errado, tu não tem experiência nisso. E eu comecei a pegar um rumo, a pegar uma linha, um caminho. Querido, quando chegou num canal, onde as correntezas da água têm uma força maior, esse barco começou a rodar comigo. E eu remava para um lado, e eu não conseguia, porque quando eu remava para esse lado, o barco rodava para esse. Quando eu ia para o outro lado, o barco rodava para esse. E nisso as correntezas iam me levando. E eu comecei a estabelecer um desespero dentro de mim.
E os meninos começaram a rir de mim lá fora. E o pescador disse, daqui a pouco eu vou lá, vou ver o que eu posso fazer com ele. Depois esse homem foi lá, em outra canoa, entrou dentro do meu barco. E ele disse, eu vou ensinar você para mais nunca você esquecer. Você tem que pegar os dois lemos, as duas, simultaneamente. Aí ele vai parar de rodar e vai tomar um rumo. E foi isso que ele fez. Quando ele pegou de um lado, de outro, aquele barco tomou rumo e veio para as margens novamente. E naquele dia eu aprendi algo. Que na vida, quando a gente permite que só um lado do nosso barco é remado, ele não sai do canto. Quando você se determina a fazer algo sobre a tua vida, é como Deus estivesse te falando, você vai pegar um lado do leme, mas eu vou pegar do outro. E nós dois juntos vai chegar a um destino. Nós dois juntos vai chegar a outra margem, ao que você quer realizar. Mas não é você só, é você de um lado e eu de outro. Simultaneamente, meu filho. Mas quando a gente abandona o nosso remo, o nosso barco só vai ficar na vida rodando. Porque Jesus não vai parar de remar a teu favor. Deus não vai parar de remar a teu favor, nem o meu favor. Mas esse barco vai ficar se movimentando em círculo, porque está faltando o outro lado. E muitas vezes na nossa vida o que falta é isso. É determinação, é ver onde a gente parou, onde a gente lançou o remo fora e tomar ele de volta para as coisas começarem a andar, a funcionar na nossa vida. Você crê nisso? Então muitas coisas às vezes estão paradas na minha vida, na tua vida, porque existe só uma pessoa remando. Deus espera que você pegue o remo de volta e comece a remar. E você e Deus junto vai chegar no objetivo que você traçou, que você determinou sobre a tua vida. Eu aprendi algo naquele dia. Deus tratou comigo sobre aquilo. E eu não esqueci mais. Que com Deus, tudo que você faz, alinhado com a palavra dele, você precisa remar, porque ele já está com o remo dele, remando ao meu e ao teu favor. Mas quando a gente deixa que a circunstância da vida nos venha sobre nós, e a gente muitas vezes esquece que a gente precisa chegar a um objetivo, e não abandonar o remo, não abandonar o barco. Amém? E Jesus disse aos discípulos, passamos para a outra margem. Jesus já tinha, naquele dia, feito muitos milagres. Houve muita cura naquele dia. Houve muito prodígios. Aqueles discípulos, eles estavam tão maravilhados. Mas a Bíblia diz que já se fazia tarde. E, crendo eu que, como se fechava um círculo, os discípulos já estavam lavando as ferramentas, ou achando que aquele dia ia se encerrar, que aquele dia já estava se encerrando por ali, aquele círculo já estava sendo fechado, porque já se fazia tarde. O que ele não esperava era que, de repente, o mestre ia lançar um convite para atravessar aquele mar da Galileia. Muitas vezes a gente está querendo fechar um círculo e Deus está nos alertando que algumas coisas foram deixadas para trás. Algumas coisas não foram concluídas para esse círculo fechar. E quando Jesus diz a eles, passamos para outra margem, é porque Jesus viu uma necessidade de uma grande coisa, de um grande milagre para ser realizado na outra margem do rio. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes, na vida, a gente começa bem,
e o esquecimento do começo, e as aflições que vêm pelo caminho, faz a gente esquecer o trato estabelecido no princípio por Deus. Como eu falei para você, quando você determina algo em Deus, quem faz as malas é Ele, quem determina as ferramentas espirituais de conquista é Ele. E se você pegar a mala errado, a probabilidade de você não conseguir ter sucesso é muito grande. Sabe que Paulo passou por isso. Paulo estava preso num navio, sendo levado para a Itália, algemado para ser levado às autoridades. E percebendo Paulo as condições climáticas e do que vinha pela frente dessa jornada, dessa travessia, deste caminho, ele deu conselho aos capitães daquele navio para que ficasse atracado no porto de Creta. Mas Paulo, por ser um prisioneiro, eles não deram ouvido a Paulo e resolveram dar ouvido a quem estava de responsabilidade pelaquele navio. Sabe que muitas vezes a gente subestima as informações que Deus está dando através de pessoas. Muitas vezes a gente julga a embalagem pela forma que as pessoas estão se conduzindo. E eles não deram ouvido a Paulo, porque Paulo era um prisioneiro. Mas o que eles sofreram foi justamente aquilo que Paulo tinha orientado e dado as instruções que iam acontecer. Quando aconteceu, foi que ele viu que um prisioneiro estava tendo conhecimento do que vinha pela frente, do que ia acontecer, e de que mesmo aquele homem sendo preso, não era qualquer homem, não se tratava de qualquer pessoa. E sofrendo essas consequências, as coisas foram de mal a pior nessa viagem, nesse trajeto, nesse círculo que se abriu e vai se fechar na história de Paulo. Quando o barco começa, esse navio começa a sofrer mais dano, o desespero se estabelece. Quando um desespero vem, quando as aflições vêm, a necessidade da gente querer se salvar, de querer sair da situação, faz com que a gente agora fique vulnerável, fique sensível a qualquer coisa, qualquer informação, e aí é onde vem o perigo. Só que por um acaso, Paulo é um prisioneiro, está naquele navio, e agora é um homem que está dando instrução. Como eles vão se salvar? E um belo dia, Paulo se levanta e vê aquele barco já perecendo, o desânimo, a descredibilidade, a esperança já tinha sido esvazida. E Paulo disse: eu tive esta noite uma visita de um anjo ao meu respeito. Um anjo do Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, me visitou. E ele me garantiu que nenhum de vocês vão perecer. Nenhum de vocês vão morrer por minha causa. Nem um fio de cabelo de vocês vai ser tocado. Vocês não vão sofrer dano algum por minha causa. Porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. E ao seguir essa viagem, eles atracaram perto de uma ilha chamada Malta. E os homens que habitavam ali eram os bárbaros. E os bárbaros, vendo uma dificuldade que aquela
embarcação tinha sofrido, eles acolheram aqueles homens. E havia uma grande preocupação, porque não havia só cidadãos, havia outros presos além de Paulo. E ao chegar na ilha de Malta, o frio por conta da chuva era grande, e eles fizeram fogueiras para se aquecer. E uma dessas fogueiras que Paulo vai se dirigir a um pedaço de madeira para alimentar o fogo. E ali tem uma víbora que agarra e morde Paulo. Mas quem conhecia a espécie daquela víbora que eu tenho para mim, que é uma serpente muito venenosa, eles, quando vê que aquela víbora está agarrada na mão de Paulo, eles têm um medo, um tremor, porque ele sabia que só havia duas coisas a acontecer agora a Paulo, aquele homem. Ou ele vinha inchar-se de repente, ou cair duro, morto. E eles estão agora assustados, porque para eles estão diante de um homem morto, ou um homem que vai sofrer grandes danos na vida. E Paulo simplesmente ele faz assim com a mão para tirar a víbora, e agora há uma expectativa neles, há um susto que eles estão agora muito preocupados com agora o acontecimento que vem sobre a vida de Paulo, e Paulo não está nem aí. E quando eles veem que Paulo não ouve nada sobre a vida deles, eles começam a falar um com os outros. Certamente esse homem estava condenado à morte, escapou da navegação e veio morrer em terra, pela serpente ou pela víbora que lhe mordeu. Mas não aconteceu nada com Paulo. E eles disseram, este homem certamente é um Deus. Sabe, querido, quando a gente tem posicionamento, quando a gente sabe a quem a gente serve, que a gente tem esse posicionamento de fé, de confiança em Deus, a gente vai remeter pessoas para o mundo espiritual. Aqueles homens estavam diante de coisas naturais, o natural era Paulo morrer. Só que agora aqueles homens não estão com o pensamento, nem as estruturas emocional só no natural. Eles estão agora remetendo essa situação ao mundo espiritual. Ele certamente esse homem é um Deus. E é aí onde abre um espaço para que venha o conhecimento do pleno e do verdadeiro Deus. É o nosso posicionamento em meio às circunstâncias do círculo da vida, em Deus, que vai fazer abrir espaço em pessoas que você não imagina, e arremessar essas pessoas para o mundo espiritual, e as lacunas, os espaços vão abrir, e essas pessoas vão ser alcançadas por Deus, pelo nosso comportamento, pelo nosso posicionamento. Amém? Você crê nisso? Paulo não estava num cruzeiro, Paulo não estava num transatlântico, ele estava preso para ser levado às autoridades, mas ele sabia quem se via, ele sabia que um Deus tinha o visitado através de um anjo, e que tinha dado segurança a ele de que ele era necessário ser levado à presença das autoridades. Amém? E essa travessia com os discípulos não é diferente, querido. Eles começam a navegação muito bem. Porque a Bíblia diz que, além do barco de Jesus e dos discípulos, havia outras embarcações indo com eles em sua volta. Então, pessoas o seguiam Jesus. Aonde Jesus ia, as pessoas iam. Este mar da Galileia, os historiadores e estudiosos dizem que ele tem baseadamente 21 a 22 quilômetros por mais ou menos 15. Então, quando Jesus saiu da margem para outra, a movimentação de pessoas foram grande para se dirigir até onde Jesus ia. E quem tinha as embarcações seguiram por Jesus. E essa embarcação, ela começou, essa viagem, esse círculo, essa dispensação, ela começou muito bem. E assim a nossa vida, muitas vezes a gente começa bem. A gente começa feliz, determinado, com segurança. Começa o ano, como é que vai, fulano? Vou bem. Como é que está na igreja? Estou bem demais. Deus está fazendo grandes coisas. Mas quando a circunstância começa a se levantar, quando os problemas vêm, as crises financeiras vêm, a gente já não responde. Está indo, irmão. A gente já não é constante, já não é tão firme,
nas coisas que a gente iniciou, que a gente começou. E se tinha o barco que era o centro das atrações, era o barco de Jesus. E os discípulos que estavam ali naquele barco, também era o barco das atrações. E quando ele se dirigia, eu imagino, não está escrito, que as pessoas se dirigiam aos discípulos, acenavam, como é que está o mestre? Está bem? Pedro, como é que está? Está tudo bem? Claro. E o mestre, Jesus, está dormindo? Está uma maravilha, está uma benção, uma alegria só. Mas de repente, começa a se movimentar um vento forte. E no começo desse vento, assim creio eu, que quem tinha experiência, quem era pescador, está tranquilo, daqui a pouco passa. Tenho experiência com isso. Mas isso foi ficando mais forte e tomando uma proporção e ficando mais intenso. A ponto de que a atração já não é mais Jesus. É a tempestade. É os problemas. A cada tempo que passa, isso vai ficando pior. Essa circunstância, essa opressão, ela vai tomando conta e desestabilizando as emoções de cada um. E quando as emoções é desestabilizada, a nosso estado de crença é abalado. E os discípulos agora não estão olhando mais Jesus, eles estão olhando os problemas, estão olhando uma tempestade que se levantou. Mas Jesus está dormindo. E o desespero agora para se salvar, para sair daquela situação é grande. Porque eles começam a tirar água que as ondas ela é tão forte que ela começa a entrar água nos barcos. E eles começam a tirar a água querendo resolver o problema com seus próprios conhecimentos e capacidade e intelecto. Isso é normal. Em meu desespero eu faria isso. A questão é aqui, é quem está no barco. É qual foi a minha experiência com quem está no barco. Qual foi os problemas e as circunstâncias que se levantaram lá atrás com Jesus em meio a nós. Mas esse desequilíbrio emocional veio sobre todos. Eles estão querendo tirar a água do barco. Os ventos são muito fortes, os barulhos são muito fortes. As águas estão entrando a ponto de eles acharem que vai morrer, que acabou a vida ali, acabou a história ali, o circo que era para se fechar do outro lado, a dispensação que era para o outro lado, parece que vai se acabar ali. E eles acordam Jesus. Um deles tem a sabedoria de acordar Jesus. E quando ele acorda Jesus, Jesus olha, e Jesus sabe que não é o fim dele. E Jesus vê aonde está a tempestade. E Jesus diz assim: acalma-te, vento. Acalma-te, mar. E diz que fez bonança. Só que o problema não está resolvido. Porque o externo, Jesus, com o seu poder da palavra, acalmou. Só que existe agora uma tempestade e um desequilíbrio maior dentro dos discípulos. E que há um respeito e um temor da parte de Deus com nós, com a minha vida e com a tua, que Ele não vai atropelar as coisas, mas Ele quer tratar essa tempestade que está lá de dentro de nós, que perdeu o equilíbrio, que as emoções foram-se embora, a ponto da nossa crença e a nossa fé ser abalada
e nós perdemos o foco em Cristo, e agora nós estamos focados nas dificuldades, nas diversidades que se levantou, ou seja, nas informações que o mundo está dando. Eu perdi o meu foco, eu perdi a minha direção, eu perdi aquilo que eu comecei bem. A maior tempestade está dentro dos discípulos, o desequilíbrio está dentro deles. E Jesus diz a eles: vocês são homens tímidos, homens de pequena fé. Quando Jesus diz que eles são tímidos, é que Jesus está dizendo: há uma capacidade dentro de vocês que vocês não conhecem. Há uma estrutura dentro de vocês que vocês não sabem ainda. E que vocês precisam conhecer isso. Vocês precisam despertar para isso. Vocês têm que deixar essa timidez que impede de vocês manifestar quem vocês são, quem vocês é. Então está na hora de largar essa timidez. Está na hora de deixar de ser homens tímidos. Porque dentro de vocês há uma capacidade. Aleluia. Parecia que Jesus estava trazendo uma grande repreensão sobre eles. Mas Jesus estava trazendo para eles um lado, a qual a gente dia após dia vamos tendo experiência e vivendo, que é o desequilíbrio emocional. E quando o desequilíbrio emocional vem da opressão, do que se levanta para nos oprimir, a gente perde a estabilidade, e a crença é abalada, e a fé junto também. E a gente abandonamos muitas vezes as coisas, abandonamos muitas vezes o lemo. Muitas vezes esquecemos o ponto de partida, da onde tudo começou, da onde tudo se iniciou. Aleluia. Glória a Deus. Existe uma bondade de Deus agindo ao meu e ao teu favor no mundo espiritual, convergindo para que a gente acerte, trabalhando ao nosso favor para que a gente possa concluir as etapas, o círculo que nós iniciamos em Deus. E quando Jesus acorda, é como Jesus pegasse todo mundo olhando as informações do mundo. É como houvesse uma televisão ligada, trazendo várias informações negativas para tirar a gente do foco, para nos desestabilizar, mexer com o nosso emocional, mexer com a nossa fé, a nossa crença. E essas informações está vendo e está todo mundo focado nessa informação. E quando eles acordam Jesus, é a mesma coisa de Jesus pegar o controle e desligar a televisão. Essas informações não é a que pertence a vocês. Vocês precisam focar em mim. Vocês precisam ver o outro lado, a qual vocês perderam em fração de segundos. É como Jesus tivesse fechado esse espaço de informação que nós recebemos, somos bombardeados diariamente. E muitas vezes a gente acha que os bombardeios só vêm das grandes coisas, mas são as pequenas coisas que tiram a gente do equilíbrio. São as pequenas coisas que fazem a gente perder noite de sono. Então, se é pequenas coisas que está tirando a gente do eixo, que está desequilibrando, que está fazendo a gente abandonar o que não é para abandonar, é nisso que Deus está se importando. É nisso que Deus está nos chamando para nos orientar. São nas pequenas coisas. Enquanto a gente está preocupado com grandes coisas, com grandes milagres, Ele está preocupado com o nosso dia a dia, com a falta de dinheiro para pagar uma conta que muitas vezes não tem. Isso nos perturba, isso nos tira o sono, isso faz a gente perder paciência com o filho, faz a gente perder paciência com o neto. É essas coisas que Deus está chamando, orientando, você está deixando passar isso em branco. Mas é essas coisas pequenas que eu quero tratar, que eu quero te trazer segurança, que eu quero desligar essa televisão de informação contrária. Vocês creem nisso?
São as pequenas coisas que faz a gente se desestabilizar emocionalmente, mexe com a nossa crença, mexe com a nossa fé. Mexendo com isso, a gente começa a esquecer o ponto de partida, de princípio, e as coisas da vida são abaladas no geral. A gente não começa a ir para a igreja frequentemente como ia, não começa a ter a mesma alegria de quando a gente começou. A gente não começa a ter o mesmo brilho, o mesmo sorriso no rosto, para dizer ao irmão, está tudo bem. Porque as informações sobreveio, a pressão veio sobre nós. E nós esquecemos quem está no barco. Nós esquecemos do ponto de partida. Sabe, muitas vezes na vida precisamos tomar uma decisão. Deus não leva a sua vida na brincadeira. E você e eu devemos fazer a mesma coisa, levar mais sério do que ela é. Deus leva você a sério. Deus leva a tua vida a sério. E nós na vida precisamos tomar atitude e posicionamento sério. Decisões sérias. Não deixar as coisas ser levadas. Não deixar as coisas acontecer. O nosso posicionamento determina as coisas. As nossas escolhas determinam as coisas. Sabe que em Isaías 40 fala sobre o voo da águia. Fala dos jovens que eles não se fadigarão, que eles não se cansarão, mas serão como águia que voa alto e tem suas forças renovadas em Deus. Eu escutei isso e eu fiquei meditando sobre o que Deus falou através do profeta. Eu fui estudar, ver alguns documentários sobre a águia. Por que está citado a águia? Por que a Bíblia citou sobre este voo? E eu fui ver a característica da ave, do pássaro que é a águia. A sua capacidade de fazer as coisas e de ser a rainha das árvores. E de ser o pássaro maior e que faz coisas que jamais outro pássaro faz. E ela tem uma existência de vida, baseadamente, ela consegue viver até 70 anos. Mas para ela viver 70 anos, ela tem que tomar uma decisão que é a decisão da vida dela. Quando ela se aproxima mais ou menos dos 40 anos de idade, que está se fechando um círculo de vida, ela tem que tomar a decisão da vida dela. Porque as garras dela, ela já não consegue fazer e ter a mesma presa sobre o seu alimento, sobre a sua caça, porque as suas presas já estão envergadas, porque cresceram demais. O seu bico também já faz a curva, já dobra, porque já cresceu demais, e ela não consegue comer o alimento da mesma forma, ou abater a sua presa. As suas asas, as suas penas já não é mais a mesma, está pesada, sobrecarregada, ela não consegue ter mais a mesma agilidade sobre a presa, ela não consegue ter a mesma velocidade, porque as suas penas estão pesadas, estão velhas. E quando ela vê que isso está acontecendo, que não consegue mais caçar, ela tem que tomar uma decisão muito séria na vida. Ela escolhe na vida ou ficar ali sem conseguir se alimentar e morrer ali, ou ela faz a escolha de dar o voo da vida. Ela começa a observar a colina, a montanha, a rocha mais alta que tem. E ali ela vai fazer a decisão da vida dela. De ficar ali e morrer com as suas presas, com o seu bico, com as suas penas, que não tem mais as mesmas utilidades, ou dar o voo para essa coluna. E para ela fazer isso, ela tem que buscar força onde não tem. Porque ela precisa de um lugar seguro. E essa decisão é muito séria. Nem todas conseguem fazer isso.
Mas as que conseguem, ela pega as suas forças e dá aquele voo para a coluna mais alta que existe, as montanhas mais altas que existe, porque para ela, ali será um porto seguro. Ali ela vai passar pela sua escolha, pelo processo que ela escolheu. E quando chega lá, ela percebe que se o ambiente é seguro para ela passar esse processo de vida, porque ela sabe que ela vai ficar frágil e vai ficar vulnerável sob outra presa. Então ela percebe se aquele lugar que ela escolheu, se é acessível a outras presas, se é um porto seguro para ela tomar essa decisão de ali fazer a renovação de vida. E quando ela faz essa leitura do ambiente, que ela percebe que ali dá para passar por esse processo, ela começa a bater com o seu bico numa pedra para arrancar esse bico, que já não serve mais. E isso é muito doloroso, esse processo. E quando ela arranca esse bico, ela espera que nasça outro novo, firme e forte. E quando esse bico nasce, ela começa a arrancar suas presas, uma por uma. E quando ela arranca todinho, ela espera que essas presas cresçam. E quando as presas estão firmes, fortes, ela começa a arrancar as penas, a roupagem, as penas velhas. Arranca e espera nascer. Querido, ela passa por esse processo num período de 5 meses, 150 dias aproximadamente. Mas quando isso acontece, ela está pronta para viver mais 30 anos. Quando ela faz essa decisão, que é dolorosa, que é um processo, que é uma escolha, ela sabe que agora vai ter mais um ciclo de 30 anos de vida, de que tudo novo se fez, que o seu espírito, por ganhar garras novas, um bico novo, umas penas novas, o seu espírito também foi renovado. E quem vê essa águia não sabe que agora ela é uma mesma, mas renovada, por fora e por dentro. E ela dá aquele voo rasante, mostrando agora o seu poder e as suas condições novas de uma nova vida. Assim somos nós. Muitas vezes temos que tomar uma decisão na vida, e muitas vezes é um pouco dolorosa, muitas vezes vai doer, mas a roupagem está vindo nova. As nossas pisadas serão novas. O nosso falar, o nosso dizer, vai ser a palavra, vai ser algo novo. Mas é preciso tomar a decisão de uma entrega. É preciso rever algumas coisas que foram deixadas para trás. Algumas coisas que foram abandonadas. E tomar uma decisão de ir para o ponto de partida. Nem todas as águias fazem isso. Nem todas as águias faz essa escolha, toma essa decisão. Deixa eu te falar uma coisa. Se um pássaro que ele é irracional, ele consegue bater numa pedra a ponto de arrancar seu bico, mas com a certeza que vai nascer outro. Imagina o teu pai, o teu Deus. Que confiança é essa de arrancar um órgão, um membro do seu corpo, com a certeza de que vem outro novo? Imagine você que é uma pessoa da fé, é filho de Deus, é uma pessoa espiritual. Nós precisamos tomar decisões com a certeza que o nosso Pai está trazendo coisas novas para a nossa vida. Mas algumas coisas velhas têm que ser deixadas para trás, têm que ser arrancadas. Vai ser doloroso, mas vai ser bênção, porque um novo tempo vai chegar e você vai dar voos que você nunca mais tinha dado. Que muitas coisas velhas vieram sobre a nossa vida, impediram da gente fazer as funções e as determinações das coisas do Senhor. Mas uma decisão vai fazer tudo novo.
Aleluia. Hoje é palavra de ensino. Deus é bom. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus disse aos discípulos: vocês são tímidos. Há uma estrutura dentro de vocês que vocês não conhecem. E Jesus disse outra coisa que parece impossível. Se eu estivesse lá naquele barco, eu pensaria que seria impossível. Jesus disse: vocês são homens de pequena fé. Se Jesus falou que eles são ou era de pequena fé, é porque existia fé. Existia um centelho, uma luz de fé lá dentro. Quem mais sabia era Jesus. O que havia dentro daqueles homens, o que estava sendo construído na vida de cada um. A capacidade de cada um. Deus sabe a sua capacidade de renovação. Deus sabe a sua capacidade de fazer algo diferente, de fazer algo novo. E Jesus diz a eles: homens tímidos, de pequena fé. Eu fiquei me perguntando, se Jesus disse aos discípulos que eles eram homens de pequena fé, porque eles não tiveram a mesma atitude de Jesus, a ponto de repreender aquela tempestade que se levantou. Eu fiquei me perguntando, será que Jesus queria que um dos discípulos se posicionasse a ponto de repreender essa tempestade, de acalmar os ventos e o mar? Será que era isso que Jesus estava falando sobre ele? E eu orando, o Senhor falou algo no meu coração. Jesus disse a mim que muitas vezes na vida a gente não escuta e guarda a palavra que é liberada no princípio das coisas, no início das coisas. Porque como eu falei para você, quando você se determina a fazer algo em Deus, quando você se determina que durante esse círculo, durante esse ano, você vai realizar e vai ter sucesso em tal situação, área da tua vida, e isso está alinhado com a palavra. Quem faz as malas é Deus. Quem equipa você de ferramentas é Deus. A sua mala, ela é pronta naquele acerto de início, naquele ponto de partida. Ele já te dá todas as condições do sucesso, da conquista. Mas quando a gente não pega esta mala, quando a gente escolhe a nossa mala, confiando na nossa própria capacidade e no intelecto, geralmente isso dá errado. É como o Senhor está dizendo assim: presta atenção na mala que eu preparei para você. Leva a sério aquilo que eu também levo a sério. Jesus não estava cobrando aos discípulos ou exigindo deles uma coisa que eles não podiam fazer. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos aqui agora, no meio dessa travessia, nessa tempestade que se levantou, nas informações que eu já tirei de vocês de lá, que vocês precisam focar em mim novamente. Mas a gente precisa voltar da onde a gente começou. Jesus está dizendo: vocês não têm fé, não é porque vocês não repreenderam. Vocês não têm fé porque vocês não confiaram naquilo que eu falei. Eu liberei uma palavra. Eu disse que a gente ia passar para outra margem. E vocês não confiaram, não deram crédito naquilo que eu falei lá. Quando Jesus falou, ele falou no plural: passamos para outra margem. E ele foi dormir, porque quando Jesus falou, ele sabia que essa palavra estava segurada pelo seu Pai no céu. E o mundo podia virar de cabeça para baixo. Mas essa viagem ia dar certo, ia chegar do outro lado. Porque no céu, a palavra que Jesus falou estava segurada. E Jesus está dizendo: vocês precisam confiar, vocês precisam ter fé no que eu falo para vocês. Eu falei que a gente ia passar, não importa o que vai acontecer, as circunstâncias vão se levantar, a tempestade vai se levantar, mas se você estiver confiando naquilo que eu falei para vocês, nós vamos chegar do outro lado.
Então Jesus não estava cobrando deles um posicionamento para ele repreender isso, mas confiar no que ele falou. Aleluia. Fica de pé, querido, 2 minutos. Aleluia. A gente precisa levar algumas coisas a sério. Aleluia. Aleluia. Querido, baixa a tua cabeça. Aleluia. Eu não sei o que ficou pelo caminho. Eu não sei qual foi a história que você, em algum momento, desacreditou de que não era Deus que estava nesse processo ou que era Ele que estava no barco. Eu não sei onde você abandonou os lemos. Eu não sei aonde você não decidiu dar o voo da águia. Eu não sei aonde a tua fé, as emoções foi oprimida pelas informações do mundo, a ponto de você abandonar algumas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. A tua mala ainda está pronta, as ferramentas espirituais ainda estão prontas. Deus ainda conta com você. O barco está rodando, mas é só pegar o remo que ele vai tomar rumo. As coisas não estão parando por aqui, só estão começando. É só você entender que a gente precisa voltar para o início de algumas histórias que ficaram pelo caminho. Você pode orar. Se você sentir o desejo de orar em línguas, você ora em línguas. Mas se você quiser fazer sua oração ao racional, ao Pai, e falar para Ele que está pegando o remo, e falar para Ele que está voltando para pegar a mala das ferramentas espirituais, para as coisas começarem a andar e dar certo. Oh, rabas, que tremas. Oh, doce Espírito. Oh, doce Espírito. Oh, Jesus, Tu és o mesmo que estava naquele barco. Tu não mudaste, Tu estás aqui hoje. E se por algum acaso, oh Senhor, nós precisamos voltar algumas coisas que deixamos para trás e acertar. Oh, nós estamos aqui de coração aberto. Oh, nós contamos com o Teu mover. Nós contamos com esse encontro de renovo, de coisas sendo tirada, que não pertence, que o mundo trouxe para a nossa vida e nos abalou. Oh Pai, eu sei que tem algumas coisas que vão ser difíceis, que vão doer, mas eu vou precisar disso para ter um novo renovo e dar novos voos. Aleluia. Oh Senhor, conserta o que precisa ser consertado. Nós cremos na unção, no poder. Há um poder cooperando para você aqui nessa noite, querido. Há uma dispensação de Deus para alinhar coisas na tua vida, para você conseguir aquilo que muita gente não está acreditando que você vai conseguir. Há uma liberação de Deus aqui nessa noite. Oh, rabas que tremomas. Aleluia. O teu Pai é bom. O teu Deus é bom. O teu Deus não é os homens. O teu Deus é bom. Dentro de você há uma capacidade de deixar coisas que precisam ser deixadas. Alguns maus costumes que vêm sobre nossa vida, isso precisa ser deixado. O teu Pai conta contigo, querido. O teu Pai liberou palavras que te traz segurança na vida. Você está segurado sobre a palavra que foi liberada. E você precisa se segurar nessa palavra. Oh Pai, obrigado. Obrigado pela tua bondade. Pela graça derramada. Pela essa igreja. Pelo pastor dessa igreja. Pelos irmãos. Pelos meus irmãos que estão aqui, Pai. Pelo amor. Pela tua bondade. Obrigado pela essa noite, Senhor, porque Tu trataste as coisas comigo. Obrigado, Senhor, porque eu preciso deixar as coisas para trás. Maus costumes. Que está me atrapalhando, que está me deixando pelo meio do caminho. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela reforma dessa igreja. Obrigado pelos membros, Senhor. Obrigado pelo corpo de diaconato.
As irmãs que com amor, Senhor, no departamento infantil têm sido doado. As lutas têm sido constantes, não tem sido fácil, mas ela tem feito uma boa escolha, ela tem feito umas boas decisões de renovo. Muito obrigado, Pai. Aleluia, graça e a paz, abençoados. O Senhor é bom, amém, amados? Aleluia. Você guardou a palavra, passemos para a outra margem do lago. Oh, aleluia. O Senhor tem grandes coisas para você e eu fazermos no outro lado. Aleluia. E vamos chegar lá, amém, amados? Oh, vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. Em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Vamos agora recolher dízimos e ofertas, amém? Que fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Que diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidava disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar-lhe os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungi os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, essa mulher ela teve uma grande atitude. Aquela mulher, amados, ela derramou um unguento, um vaso de alabastro. Amém, amados? E aqui diz, amados, que essa mulher, ela enxugava, ela regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava. E eu quero te dizer, esse unguento era muito precioso. Mas, segundo os historiadores, era 1 ano de um salário de um trabalhador. Então, mais de 12 mil reais.
E era algo que passava de família em família, de geração em geração, era algo muito precioso. Mas aquela mulher, amados, ela teve uma atitude. Porque eu quero te dizer, o amor, ele tem uma atitude. Aquela mulher, ela amou a Jesus. Ela teve uma atitude de honra. Mas enquanto aqueles fariseus ficavam olhando e criticando, eu quero te dizer que o Senhor, Ele conhece o meu e o teu coração. E Ele sabe, amados, a atitude de honra que nós temos diante dEle. Ela deu o melhor que Ele tinha. O que ela tinha, ela deu o melhor. Ela ofereceu ao melhor ao Senhor Jesus. O que é que nós temos a oferecer ao Senhor Jesus? Amados, isso é uma pergunta que você não precisa responder. Amém? Que eu não preciso responder diante de você, mas eu quero te dizer que a gente honra o Senhor. Amém? Com as nossas atitudes. E essa é uma hora de dizimar e ofertar, de honrarmos ao Senhor com a nossa atitude. Amém? Porque muito o Senhor Jesus, Ele fez por nós. Isso é o mínimo, amados, que podemos fazer. Isso é uma atitude de obediência. Amém, semearmos e devolvermos os dízimos que pertencem ao Senhor. Essa mulher, ela teve uma atitude de honra, uma grande atitude. Amados, olha, não preste atenção naqueles que te criticam. Porque você tem ofertado a sua vida na obra do Senhor. Amados, não dá ouvido a estes. Continua, porque o Senhor, Ele tem visto e Ele vai te honrar. Porque o Senhor diz na sua palavra que Ele honra aqueles que o honram. Aleluia! Não sei, amados, qual é a tua atitude de honra. Se é semeando, amém, com o dinheiro realmente na obra do Senhor, se é com a tua vida, se é ofertando, amados, os teus serviços aqui na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer que essa atitude, ela vai ter recompensa. E quem vai te recompensar é aquele que vive. Aleluia! Aqui são homens mortais que recebem, mas aquele, amados, que recebe as tuas ofertas e os dízimos é aquele que vive. Aleluia, aleluia. Oh Pai, muito obrigada, nós te rendemos graças por essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, na tua casa. Oh Pai, te honrando com o nosso coração. Sabe por quê? Porque o Senhor deu o melhor que o Senhor tinha. Deus, Ele deu o seu único filho por amor de nós, amados. Então isso é o mínimo que podemos fazer diante do Senhor. Nós te rendemos graças, Pai, porque nós cremos, Senhor. Sim, Pai, que o Senhor dá semente ao que semeia e pão para alimento. Ainda faz aumentar a nossa sementeira. Oh Pai, graças te damos, Senhor, porque nós cremos que quando devolvemos os dízimos que te pertencem, o Senhor repreende devorador. Muito obrigada por uma nova vida, Pai, e pela grande e rica oportunidade de semearmos na tua casa, em o nome de Jesus. Aleluia. Oh, 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 só vai melhorar. 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 Na minha vida só vai melhorar. Na minha casa só vai melhorar. No meu trabalho só vai melhorar. No verbo da vida só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Boa noite, amados, a graça e a paz. Palavra, né, maravilhosa nesta noite, amém, que nos edifica. E queremos agradecer a presença de todos vocês. Sejam abençoados com a prática dessa palavra. Sejamos, amém. E queremos dizer a vocês que domingo estaremos aqui às 18 horas
para o culto de celebração. Aleluia. Estão animados, amados? Amém? Traz uma pessoa não evangélica para ser alcançada por esta palavra. Amém? E nós estamos avançando, queridos. Estamos mudando aí a fachada da igreja, né? Do prédio. Estamos mudando a fachada. Começamos e vamos terminar. Amém? Eu creio que vocês creem nisso. Quero dizer também que sábado teremos um bazar às 9 horas da manhã aqui. E o lanche dos domingos, amados, estamos revertendo todos para investir na reforma. Amém? E eu sei que vocês cooperam com isso. E caso você quer semear alguma semente para essa mudança aí de fora, amém? Porque nós sabemos, amados, que temos materiais, mas também para se colocar precisa de mão de obra. E quem sabe, né, que entende negócio de reforma, sabe que mão de obra é o que custa um pouquinho mais caro, não é verdade? Mas eu sei, querido, que nós vamos terminar, amém? Nós começamos, vamos para o outro lado da margem, porque nós cremos na palavra, na promessa, amém? Aleluia. Vamos ficar de pés, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam abençoados e vão na prática dessa palavra, amém? Muito obrigada, querido. Sim, pastor? Quem faz parte do louvor permanece, viu? Ah, os homens? Diz aí, pastor, tira a máscara. Enganchou. Os homens. Os homens do louvor, as mulheres estão liberadas. Amém? Aleluia. Vamos na prática dessa palavra, querido. Amém? Tenha um final de semana abençoado. E se você quiser vir cooperar aqui no sábado, às 9 horas no bazar, venha. Amém?